Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindos todos vocês. Estou de volta. Eis-me aqui. Depois aí de dias afastado aqui das lives, estou retornando. Ok, meus queridos, minhas queridas. Vamos reiniciar aqui nossos trabalhos diários com as nossas lives, para que a gente possa todos os dias aqui encontrarmos a nossa melhor versão. Esse espaço aqui que eu trouxe para vocês aqui no Instagram é para vocês se encontrarem com vocês mesmos. É para vocês entenderem que vocês são pessoas maravilhosas, espetaculares, incríveis, e que às vezes apenas fazem escolhas não boas. Assim como eu, né? Humano, também faço as minhas escolhas que nem sempre são boas, nem sempre às vezes o caminho é um caminho bom. Somos humanos, a gente precisa se perdoar, se acolher, entender que não somos perfeitos. E está tudo bem em não ser perfeito, em não ser perfeita. Então sejam todos muito bem-vindos. Deixa aqui teu nome aqui nessa live. Deixa aqui seu nome, deixa aqui a cidade de onde é que você está me ouvindo nesse momento. Não importa se você está assistindo essa live gravada, se você está assistindo essa live ao vivo aqui comigo, né? Deixa aqui seu nome, sua cidade, para eu saber quem é você, para eu saber de onde é que você é, ok? Hoje eu quero trazer para você uma reflexão sobre os caminhos que a gente escolhe no dia a dia. Muitos desses caminhos são caminhos silenciosos. Às vezes, a gente escolhe um caminho sem mesmo perceber. Sem mesmo perceber. E hoje eu trouxe para vocês dois caminhos. O caminho das sombras, caminho da luz. E essa semana, a partir de hoje, todos os dias nós vamos falar sobre esses caminhos. Vamos falar sobre o caminho da luz, vamos falar sobre o caminho da sombra. O caminho da sombra é aquele caminho que parece mais fácil, aquele caminho que parece mais confortável, é aquele caminho que é automático. Nós vamos falar aqui sobre 8 emoções, 8 sentimentos que a sombra nos traz. Nós vamos falar sobre tristeza, nós vamos falar sobre culpa, nós vamos falar sobre abandono, nós vamos falar sobre orgulho, vamos falar sobre inveja, ciúmes, medo e raiva. Vamos falar sobre essas 8 emoções, sobre esses 8 sentimentos que a gente tem. E esses sentimentos todos nos levam à sombra. Essa é uma escolha não muito boa. Escolher a sombra, ficar ali à margem, ficar ali sem luz, vivendo algo que a tua mente, a tua percepção te encaminhou até ali, não é o melhor caminho. Todos nós devemos encontrar, procurar a luz. Mas para encontrar a luz, para procurar a luz, a gente precisa de coragem. Coragem de se olhar, coragem de sentir, coragem de transformar aquilo que precisa ser transformado. Hoje eu vou convidar você para olhar para a primeira dessas dores, que é a tristeza. Mas eu não quero que você olhe para a tristeza como se ela fosse sua inimiga. A tristeza não é a sua inimiga. A tristeza é uma emoção, é um sentimento que precisa ser acolhido.
Eu preciso acolher a tristeza para eu poder lidar com ela, para eu poder, de alguma forma, aplicar nela o antídoto. O que vocês acham que é o antídoto da tristeza? Ah, você vai falar assim para mim, o antídoto da tristeza é a alegria. Não, não é. Para você trabalhar a sua tristeza, você precisa trabalhar a esperança. É a esperança que vai trabalhar a nossa tristeza. E o que é a tristeza, gente? O que é a tristeza? A tristeza é uma dor que não tem espaço. A maioria de nós não sabe acolher a dor. A maioria de nós sabe o que faz quando sente dor? A gente reprime. A gente esconde debaixo do tapete. Quando não, a gente se vitimiza através de uma agressividade passiva. A tristeza, a sombra da tristeza, é não se permitir sentir. Sabe, fingir estar bem o tempo todo? Quem de vocês finge que está bem o tempo todo? Quem de vocês o tempo todo faz um esforço sobrenatural para sorrir enquanto está chorando por dentro? Quem de vocês não se permite chorar, não permite se entristecer? Quem de vocês se permite não estar bem? É preciso acolher essa tristeza, se conectar com a vulnerabilidade e a verdade emocional, porque a questão da sombra versus a luz, a sombra, ela precisa ser acolhida, entendida para ser tratada. Ontem, na nossa grupoterapia, é um grupo de mulheres maduras que a gente tem nas segundas-feiras à noite, uma das analisandas falou assim, eu não consigo me perceber triste. Mas eu falei assim para ela assim, como assim você não consegue se perceber triste? É, porque o tempo todo eu me esforço para estar feliz, para estar bem, para estar sempre sorrindo. Gente, olha que doido isso. Olha só uma pessoa que não consegue se perceber triste. É como se ela não tivesse o direito de ser humana, como se ela não tivesse o direito de estar chateada, como se não tivesse o direito de chorar. Precisamos, gente, entender essa primeira dor que eu trago hoje, esse primeiro sentimento, essa primeira emoção que eu trago hoje para vocês, a tristeza. Ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser aceita. Você precisa entender, você precisa lidar com a perda, com a frustração, com o luto. Essa é uma emoção verdadeira, genuína, de recolhimento. Precisamos elaborar, saber qual que é o nosso papel e nos ajudar a processar tudo aquilo que nós possamos. Precisamos elaborar as nossas perdas, olhar para dentro, sentir a ausência de alguém ou de algo, ou de alguma expectativa que foi frustrada. É a emoção que mais nos conecta ao luto. E o luto, gente, não é só de mortes, não é só por mortes. Pode ser qualquer coisa, qualquer fim simbólico. Seja ele um relacionamento, seja ele fases da vida, seja ele sonhos. Então, para vocês eu trago no dia de hoje, escolham o caminho da luz. Não escolha o caminho da sombra.
Às vezes parece mais fácil ficar do jeito que está. Fazermos uma escolha do não acolhimento. Fazermos uma escolha de não preciso sentir tristeza, não. Eu tenho que ficar bem, eu preciso ficar bem, eu sou forte, eu sou resiliente. Não, gente, não todo dia. A gente não precisa estar todo dia bem. A gente não precisa sempre sorrir. A gente pode chorar, a gente pode ficar triste, a gente pode ficar desanimado. A gente pode sentir tudo isso, a gente pode acolher tudo isso, para trabalhar tudo isso, para que a gente possa realmente, definitivamente trabalhar isso e ser melhor. A dor te molda, a dor te forja a ser uma pessoa melhor, a ser alguém melhor. Então, não fuja, enfrente, de peito aberto. Lide com suas sombras. Aprenda a lidar com as suas sombras. Aprenda a lidar com as suas perdas. Aprenda a lidar com as suas frustrações. Faça um convite de olhar para dentro. Crie um movimento de dentro para fora, que você possa escutar a sua necessidade emocional. Reflita sobre o que você vive. Reorganize a sua vida interna. A tristeza, ela nos ensina a voltar para casa dentro de nós mesmos. Sem a tristeza, eu nunca vou conseguir sentir um sentimento genuíno de alegria. Sem encarar a tristeza, eu nunca vou ter humildade o suficiente para entender que eu sou um ser humano, que eu sou criatura, eu não sou criador, eu não sou Deus, eu sou filho dele. E eu tenho todas as minhas questões para serem trabalhadas. Eu preciso me moldar, me forjar da melhor forma possível. Eu preciso estar preparado todos os dias para lidar com as minhas perdas, com as minhas frustrações, com tudo aquilo que eu quis e não pude ter, com tudo aquilo que eu esperei e não aconteceu. Tá tudo bem. Vai sempre existir o dia seguinte. Sempre existirá novas escolhas, novas possibilidades de você chegar até onde você quer chegar. Depois da tristeza, vem o recomeço. É ela que limpa o terreno emocional para que algo novo possa ser plantado. Sem viver a tristeza, sem vivê-la, há risco de você carregar dores crônicas, repetir padrões sem consciência para o resto da sua vida. Tudo aquilo que você resiste, insiste. Guarde isso. Tudo aquilo que você resiste, insiste. Isso quer dizer que tudo aquilo que você não trabalha, tudo aquilo que você não enfrenta, tudo aquilo que você de alguma forma esconde e não resolve, vai ser um fantasma na sua vida. Vai ser um grande problema que está ali, disfarçado às vezes de sorrisos, disfarçado às vezes de alegria. Então, não cometam esse erro. Encarem de frente as suas dores. Hoje nós estamos falando aqui sobre a tristeza, mas vamos falar sobre culpa, vamos falar sobre abandono, vamos falar sobre raiva, sobre ciúmes, vamos falar sobre vários sentimentos que fazem parte da nossa sombra, daquele lado que precisa ser trabalhado, aquele lado que a gente precisa colocar foco, colocar luz.
Para que a partir desse momento, onde eu ilumine aquilo que está escuro, aquilo que está embaçado, aquilo que está doendo, aquilo que não está bem, para que aquilo sim possa se tornar algo melhor. Eu entendo que em alguns momentos vamos viver todos esses sentimentos, mas muitos desses sentimentos, e está tudo bem. A única coisa que você não pode é se vitimizar. A última coisa que você não pode é colocar para debaixo do tapete essas emoções, essas questões que você precisa trazer para trabalhar. Tá certo isso, gente? A Carla escreveu assim: com certeza, mais pura verdade, passei por tudo isso. Hoje a alegria e a felicidade chegou para mim. Depois de quanta tristeza, Carla? Quanta tristeza houve no passado para que a alegria do hoje pudesse chegar. O quanto a Carla viveu no seu processo de dor, de tristeza, onde a plantação estava morta, estava murcha, onde às vezes ela não conseguia ter nada dali para se sustentar, não tinha o alimento para poder prosseguir, para poder ter coragem. Mas qual é a luz? Qual é a luz? Qual é o caminho da tristeza? O caminho da tristeza é a esperança de que vai passar. Vai passar. Essa situação de tristeza, essa perda, esse sentimento, essa percepção de perda, vai embora. Vai deixar de existir em algum tempo, em algum momento. Eu trouxe aqui que a tristeza pode vir por uma perda de um relacionamento, perda por um trabalho, perda por algo físico. Desculpa. Essas perdas são passageiras. Tudo pode ser reconstruído. Novos relacionamentos podem aparecer. Você pode se conectar com novas pessoas. Você pode se conectar com novas coisas. Você pode adquirir novas coisas. As perdas não são para sempre. As perdas, elas são situacionais. Elas são momentâneas. E elas são uma percepção. Porque quando eu falo de relacionamento, por exemplo, quando eu falo assim, perdi uma pessoa, você não perdeu essa pessoa. Porque essa pessoa nunca foi sua. Teu marido não é teu, tua mulher não é tua, teu namorado não é tua, teu noivo não é tu. Não é. Cada um é de si próprio e de Deus, se assim você acredita. Ninguém é de ninguém. Ninguém tem a posse de ninguém. Não existe posse de pessoas. Então quando você fala perdi alguém, não, você não perdeu ninguém. E se alguém morreu na sua vida, né? Pai, mamãe, tio, alguém muito importante foi embora da tua vida, né? Foi embora se a presença física. Mas tudo aquilo que vocês viveram juntos, tudo aquilo que vocês construíram juntos, continua dentro de você. Então até as pessoas que foram embora fisicamente, elas continuam dentro de você. Para sempre, enquanto você alimentar. Por isso que você nunca deve alimentar a sombra. Você precisa sempre alimentar a luz. Então, no caso dessa primeira sombra que eu trouxe para vocês hoje, que é a sombra da tristeza, nunca alimente a sombra da tristeza. E como é, Mário, que eu não alimento a sombra da tristeza? É acolhendo ela, é entendendo quem é ela. Gente, quando a gente vai lidar com um inimigo, é preciso saber quem é esse inimigo. É preciso saber com quem você está lidando, quem você está enfrentando. Não dá para você enfrentar, combater algo que você não conhece, dá?
Você consegue tomar um remédio de uma dor que você não conhece? Ah, tô com uma dor aí, vou tomar um remédio. Que remédio? É dor do quê? Dor de cabeça? Dor de barriga? Dor no pescoço? Dor no braço? Dor de estômago? Dor no rim? Entendem, gente? O inimigo, ele precisa ser entendido. E para entender, eu preciso acolher. Então, no caso da tristeza, eu preciso entender o que é essa tristeza, de onde ela vem, por que ela está presente. Eu preciso entendê-la para que eu possa combatê-la. Então, acolha, procure saber de onde é, qual o motivo, por quê. De onde vem, o que come, onde vive. E aí, você vai fazer o quê? Você vai dar um novo significado para essa tristeza. Você vai encarar essa tristeza de frente. Você vai depositar em você fé. O que é fé, gente? É acreditar naquilo que você não pode ver, mas que você consegue sentir. Quando eu digo vai passar, essa tristeza vai passar, essa tristeza vai embora. Eu estou acreditando nisso, tenho fé que isso vai acontecer. Eu tenho certeza? Não, eu não tenho certeza. As nossas certezas são muito subjetivas. Mas você precisa entender que a fé precisa estar presente no seu dia a dia. É preciso crer, é preciso acreditar. Em quem, Mário? Em nós. E também em Deus através da tua espiritualidade. Você precisa se conectar em algo que te dê força, que esteja junto com você no lado a lado da vida. Nas suas batalhas. Todos nós aqui temos batalhas do dia a dia que precisamos viver, que precisamos experienciar, que precisamos lutar. E para isso, a fé é importante, para isso, a esperança é fundamental. Quando a tristeza paralisa, a esperança reacende. Às vezes parece que está tudo escuro. Coloca a luz ali. Acolhe a dor. A esperança é um movimento interno na vida. Eu digo, vai passar. A tristeza não é uma inimiga a ser combatida. Ela é uma emoção legítima que, quando acolhida e trabalhada, ela abre espaço para uma reconstrução, um renascimento de uma nova vida, de um novo relacionamento, de um novo trabalho, de novas conquistas, de uma vida nova. Então, essa semana a gente vai fazer uma série, né? Como se fosse a Netflix. Eu vou todos os dias falar de uma sombra, assim como hoje eu estou falando sobre tristeza. Todos nós carregamos sombras, mas é na escuridão que a luz brilha mais alta, mais forte. Muitos evitam essa sombra da tristeza, mas não devemos aguardar. Não devemos guardá-la. Devemos expô-la. Devemos trazer a tristeza à luz para enfrentar, acolher para lutar, acolher para ressignificar, acolher para trabalhar essa dor. Tudo que acontece na nossa vida tem um motivo, tem um propósito. Eu já disse para vocês, a dor lapida, a dor forja. Então, a tristeza faz parte da nossa vida. Ela não é algo que precisa ser repreendido ou rechaçado, não. É algo que precisa ser acolhido e trabalhado. Diante da perda, diante da frustração, de um fim, ela é uma emoção de desaceleração, de recolhimento.
É a hora que a gente vai ficar mais com a gente, assim como eu fiz. Fiquei mais comigo mesmo. Precisei desse momento comigo mesmo. Viver a minha dor. Viver a minha perda. A gente precisa sentir, parar, elaborar. Sim, precisamos ter amor. Mas amor, dor, tristeza fazem parte desse conjunto complexo que é a vida. Então, você aí, né, que está em isolamento, em apatia, em sentimento de vazio, em ruminação, em pensamentos negativos, cuidado, tudo isso pode virar depressão se for negado ou se for sufocado por muito tempo. Pare de chorar em silêncio. Aprenda a expor, a colocar para fora. Acolha para trabalhar. A tristeza só será a sua inimiga, só será o seu algoz quando você a ignorar ou quando você a reprimi-la. Quando você se permite senti-la, ela vai te mostrar um lado que precisa ser trabalhado, ressignificado, recompreendido. A dor que pode ser sentida, a dor que é sentida, é a dor que pode ser transformada. A única dor que pode ser transformada é a dor que pode ser sentida. Você não consegue transformar nada, você não consegue transformar nada que você não sente. Por isso não adianta esconder, por isso não adianta disfarçar. Traga a esperança para a sua vida. Esperança não é otimismo vazio, não. Esperança é um ato de vida, é um ato de resistência emocional. É desejar, apesar da dor, criar possibilidades. Mesmo quando tudo parece ter acabado, terminado. É um movimento de vai passar, é um movimento de vai dar certo. É um movimento de reconstrução. Entendem, gente? A esperança é fundamental para que você possa crer, acreditar, intuir que isso vai acabar, que esse ciclo irá passar e novas coisas acontecerão. E eu preciso estar aberto, preparado para que isso aconteça. Então, estejam preparados para o novo. Estejam preparados para a boa nova, para a vida nova. Entendam que ela existe, mas entendam que ela é um caminho. E esse caminho, esses passos, é você que precisa dar todos os dias da sua vida. Todos os dias, quando você acordar, você terá o caminho da luz ou o caminho da sombra. O que é que você vai escolher? Comente aqui se você vai escolher a sombra ou a luz. No caso da dor, tristeza, do sentimento tristeza, o que seria a sombra? Seria você passar por cima da tristeza. Seria você falar assim, não estou sentindo nada. Não vou me permitir, não vou viver isso. E o caminho da luz é você colocar luz nisso. É você escolher, eu quero viver essa transformação. Eu vou acolher esse sentimento, eu vou trabalhar esse sentimento, eu vou ressignificar esse sentimento, porque eu acredito verdadeiramente que eu sou digno de amor, de ser feliz, de ter uma vida melhor. Eu quero ser amado, eu necessito amar e ser amado. É uma necessidade básica de todos os seres humanos. Então, onde dói hoje em você? O que essa dor está querendo te mostrar? Se você parar de fugir da sua tristeza, que caminho novo poderia surgir? O que pode
ser colocado no lugar disso. Se você trabalhar essa tua tristeza, o que vai nascer aí disso tudo? Ela é muito grande, ótimo. Imagina se você trabalhar essa dor da tristeza que é muito grande. Imagina se você trabalhar ela, imagina se ela passar, o tanto de espaço que vai sobrar para você colocar coisas felizes aí dentro. Então, que no dia de hoje escolhamos fazer o caminho da luz. Vamos entender que a tristeza é legítima e necessária e a esperança é um renascer interno. O caminho da luz começa com o reconhecimento da sombra, com o reconhecimento da tristeza. A tristeza não é o fim, é só o silêncio antes do novo nascer. Olha que lindo que ficou isso, gente. A tristeza não é o fim. Ela é só uma pausa, ela é só um silêncio, um hiato antes do novo. Antes do novo vir, antes do novo nascer, antes do novo chegar. Amanhã nós vamos falar sobre culpa. É uma emoção que prende a alma. E o caminho para a libertação, vocês sabem que é o perdão. Então amanhã eu te espero aqui, tá? Amanhã eu te espero aqui às 7 horas para que a gente consiga conversar sobre a culpa. E no dia de hoje, eu espero verdadeiramente que eu possa ter contribuído com você, tá bom? Se você quiser aprender mais sobre isso, se você estiver precisando trabalhar o seu autoconhecimento, se você precisar trabalhar o seu amor próprio, se você estiver precisando trabalhar a sua autoestima, se você precisar trabalhar a sua autoconfiança, eu vou dar um presente para vocês aqui do Dia das Mães, aqui, né? Estamos chegando no Dia das Mães aqui, vou dar um presente para vocês. Eu vou dar a oportunidade para vocês que estão aqui nessa live aqui, comentar aqui amor, e todas as pessoas que comentarem amor, elas vão ganhar R$800 de presente para fazer o meu curso, Resgatando o Amor Próprio, que hoje custa R$997, você vai pagar apenas R$197, digitando aqui, comentando amor. Tá bom? Então, no dia de hoje, comente aqui amor e eu vou dar de presente para você R$800 para você fazer esse curso. Como é que é esse curso, Mário? É um curso de 32 aulas. Eu fiz 32 aulas para vocês. Essas aulas são curtas, de 10, 15, 20 minutos. É uma sequência, um passo a passo para vocês resgatarem o que vocês têm de melhor por dentro. A cada 2, 3 aulas gravadas existe um exercício que está lá para você fazer o exercício, para você colocar em prática, e através desse exercício você vai se transformar em alguém melhor. Em alguém que começa a se olhar para si mesmo, ter mais autoamor, mais de tudo. Então, se você quiser aproveitar a promoção, né, comente aqui amor e você vai ganhar de presente aqui esses R$800 em homenagem às mães, né, nesse mês lindo aí das mães. Parabéns já antecipadamente às mães, né? No domingo próximo comemoramos o Dia das Mães. Vocês, então, terão esse presente. Eu espero verdadeiramente que você tenha gostado da live de hoje. Eu fiz ela com muito amor, com muito carinho. Estou de volta às lives, ok? Hoje falamos de sombras e de luz. E todos os dias aqui vou trazer para você uma sombra e uma luz. Hoje trouxemos a sombra da tristeza e a luz da esperança. Amanhã vou trazer para vocês a sombra da culpa e a luz do perdão. Parabéns a você que colocou aqui, comentou amor. Vai lá agora no seu direct que você vai ver que você recebeu um link. Já clica no link, já aproveita o seu presente, compra aí o teu presente e já começa a fazer o curso hoje mesmo. Tá bom? Ótimo dia para cada um de vocês, um super beijo no coração. Tamo junto e até amanhã. Beijo.